Oi, gente linda, tudo bem com vocês? Sou Rosa Alberti e esse é mais um microconto aqui no meu canal A Vida em Microcontos. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Hoje, mais um vídeo do nosso quadro Walking, Alive and Kicking, caminhando e bem vivendo. Vai na fé, vai a pé, vai do jeito que der, vá até onde puder. Vai atrás do que tu quer. Andando, Vai seguindo. vai pensando, Sentindo. vai amando, Vai sorrindo. vai cantando, Vai curtindo. vai plantando e vai colhendo. Vai dançando no ritmo que o tempo faz. Vai de peito aberto, Vai dar certo. confiando que o distante Fica perto. Walking, alive and kicking. Caminhando e bem vivinho. Esse quadro acontece uma vez por mês aqui no meu canal e lá no canal da Sabrina Folie. Isso, a gente divide esse quadro e também, além de dividir esse quadro, a gente divide o quadro em duas partes. Primeira parte é essa que estamos mostrando aqui, que é Palavra de Deus, o que há no coração do Senhor para os nossos corações. E a segunda parte é sobre dica de bem-estar e saúde. Então, o link da Sabrina já está aqui na descrição. Acabando aqui, clica lá. Vamos ver o que Papai do Céu também falou através da vida dela, tá bom? E antes de dar continuidade mesmo, entrar na palavra, eu vou pedir para você, claro, gente, é importantíssimo o seu like aqui nesse vídeo, tá bom? E não é inscrito no canal, inscreva-se e clica no sininho, opções todas. Todas as vezes, ou pelo menos a gente entende, né, espera que tiver vídeo novo aqui, o YouTube ele vai notificar você, beleza? Beleza, eu tenho um outro canal que é o canal Mulher Maravilhosa. E se você é novinho aqui, você não sabe, eu tenho que falar. O canal Mulher Maravilhosa é uma pegada diferente, mas, gente, é a mesma criatura angélica. Se eu não tô aqui, certamente eu tô lá, tá bom? Agora sim, bora pro vídeo. Hoje nós vamos falar sobre algo que tem acometido muitas pessoas. Vamos falar sobre desesperança. Nesses últimos dias que nós estamos vivendo, né, gente? Depois de tudo que está acontecendo no Brasil e no mundo, a tendência é que as pessoas ficaram cada vez mais desesperançosas. O que seria desesperança, gente? A gente entende que desesperança é, claro, né, falta de esperança. Também podemos chamar de descrença, desespero ou desesperação. Então isso é desesperança. Vamos usar uma palavra assim que a gente mais entenda, descrença ou desespero. Nesses últimos dias as pessoas têm andado muito desesperadas, desesperançadas, sem acreditar que as coisas podem melhorar, que as coisas podem mudar para melhor, né? O sentimento da desesperança. Quem sente a desesperança, gente, começa a pensar no seu futuro sem expectativa, sabe? Da pessoa, o que você pensa? Onde você quer estar? O que você quer fazer no seu futuro? A pessoa não tem expectativa sobre o seu futuro. Ela também não tem motivação na vida. Não tem vontade de fazer nada. E quando chega a um ponto mais crônico, essa desesperança, ela perde até o desejo de viver. Sabe quando a vida não tem mais sentido para ela?
chegou a esse ponto. E o desespero, gente, a desesperança, ela pode causar angústia, ela pode causar ansiedade, aflição, pânico, tremores no corpo. Cada indivíduo é um indivíduo, né? Cada caso é um caso, então... Mas tudo isso são sintomas da causa, que é a desesperança. Tá, Rosa, mas o que fazer nesses momentos de desesperança? Porque, gente, do jeito que o mundo tá indo, vai piorar cada vez mais. Eu não quero te desesperançar ainda mais. Eu não quero te colocar para baixo, eu não quero te influenciar assim. Porém, eu preciso chegar aqui e falar a real para você. Eu não posso chegar aqui e achar que tá tudo bem, porque não está, né? E o mundo tá desse jeito por falta de Deus, querido. Quanto mais se multiplicar a iniquidade e o amor de muito vai esfriando, isso é porque o mundo está se distanciando cada vez mais de Deus. E quando você fica longe de Deus, o que chega perto de você, querido? Né? Você para de estar em frequências altas, que é o amor, a alegria, a esperança, e passa a ter frequências baixas, a angústia, a aflição, o medo, a vergonha, o ódio. E no mundo espiritual, quem está nessas frequências baixas? O inimigo das nossas almas. A Bíblia fala que o inimigo ele está ao nosso derredor. Ao nosso redor está o anjo do Senhor, está o próprio Deus. E ao nosso derredor, que é depois desse redor, ao nosso derredor está o inimigo. Então, quando a gente vai se distanciando de Deus, quem chega perto de nós, né? Rosa, mas eu oro, mas eu estou com Deus, eu estou na presença de Deus. Porque às vezes, querido, o que pode levar alguém a ficar desesperançado, né? A sentir a desesperança? Não é só a pessoa que está longe de Deus. Um servo de Deus também pode sentir isso. Pode, querido, porque nós somos seres humanos. Não caia na besteira de achar que você é super crente, que você está blindado. Não caia nessa besteira. A Bíblia mostra várias passagens dizendo que mesmo servos tão fiéis, Deus permitiu muitas coisas, muitas lutas. Jó foi um deles, né? A Bíblia fala claramente que Deus ele dava testemunho de Jó, porque Jó era um servo fiel. Ele tinha uma integridade com Deus, ele era íntegro, né? E mesmo assim, Deus permitiu tudo aquilo. Claro, né? Deus, quando permite algumas coisas, Ele conhece nosso coração. Ele sabe se a gente vai aguentar as lutas. E Deus conhecia o coração de Jó. E foi por isso que Deus, depois que o inimigo veio e desafiou Deus, ele está assim fiel porque ele tem tudo. Que o Senhor guarda ele, protege ele, não falta nada para ele. Quero ver se começar a faltar, se ele vai estar fiel. E aí Deus falou, então tá bom, mas Deus conhecia o coração de Jó. E só por isso é que Deus aceitou o desafio. Então tá bom, vou te mostrar quem é Jó. Porque Deus já sabia, né? E Deus queria mostrar para Jó também. Porque às vezes Jó não sabia quem ele era, né? Tanto que a Bíblia fala que Jó ele tinha muitos medos. Tem uma passagem que fala que Jó, ele chegou a falar que tudo que ele tinha medo aconteceu com ele. Mas Deus estava querendo mostrar para Jó quem ele era, quem Deus era na vida dele e quem Jó era também. A identidade dele. E, gente, a Bíblia fala também que o Senhor ele não nos deixou um espírito de medo, de covardia. Pelo contrário, um espírito de ousadia, de coragem, que é o Espírito Santo. Então, Jó precisava descobrir isso, porque Deus já sabe, Deus já nos conhece, mas muitas vezes nós não, né? E é por isso que às vezes, mesmo sendo fiéis como Jó, né? Mesmo fazendo a vontade de Deus, muitas das vezes nós nos pegamos desesperançados, desanimados, cabisbaixos, pensando que Deus não vai cumprir as promessas dele, porque a gente fica olhando tanto para o que está acontecendo
acontecendo. Eu sei, querido, que nós não vamos ficar aqui, nós não somos daqui, né? Não devemos criar raízes neste mundo. Nosso lar é outro. Mas eu entendo também que Deus, Ele quer que enquanto nós estivermos aqui, mesmo passando por lutas, provações, Ele quer que a gente tenha uma vida plena com Ele, né? Também. Então, Jó precisava descobrir, e muitas vezes eu e você precisamos descobrir isso também, o que pode levar então à desesperança para aqueles que são servos de Deus fiéis, que procuram fazer a vontade do Senhor, mas que em algum momento se pegam desesperançados, por que não dizer desesperados, realmente quando acontece algo de súbito, né? Você pode ver que Jó, aconteceu coisas que quem é que espera o pior, né, gente? A gente sempre pensa, tanto que a própria Bíblia fala pra gente pensar em tudo que é bom, em tudo que é perfeito, né? A gente não espera o pior. O Jó também não. Então, muitas das vezes, quando vem as coisas assim, o que pode fazer com que a pessoa fique desesperançada? Talvez um trauma, talvez um divórcio. Ela sonhou a vida inteira, casou e de repente não deu certo e perdeu o controle de tudo. E quando deu por si, veio um divórcio. Talvez a morte de alguém, né, um parente, alguém próximo, pode fazer com que a pessoa sinta desesperança. Talvez abuso de drogas, talvez o filho indo embora de casa, ou até mesmo crises existenciais, né, que tem a ver muito com a nossa identidade. Por isso que é importante você fazer autoconhecimento, né, buscar na palavra de Deus quem você é nele, que a nossa identidade, querido, está em Deus. Então assim, tudo isso pode fazer com que a pessoa fique descrente, né? Ela não deixou Jesus, ela não deixou de ser serva de Deus, mas ela não acredita mais em nada, que se aconteceu ou não, tanto faz para ela. Ela não está desesperançada, entendeu? Então tudo isso pode fazer com que ela fique descrente. Agora a parte principal, né, gente? O que a gente deve fazer, pode fazer nesses momentos de desesperança? Qual a saída, Rosa? Em Salmos 40:17, querido, fala para nós confiarmos no amor de Deus. Salmos 40:17. Eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo e o meu libertador. Não te detenhas, ó meu Deus. Precisa lembrar, querido, de confiar no amor de Deus. Quando vier esses momentos de desesperança, de descrença, a gente pensa, não, Deus está acima disso. Deus está acima. Eu posso ser pobre, eu posso ser necessitado, mas o Senhor cuida de mim, o cuidado de Deus, o amor desse Deus, né? A gente precisa aprender a confiar, querido. Se você, de repente, por algum motivo, está descrente, ai, não confio mais em ninguém, não acredito mais em nada, confia no Senhor, entendeu? Porque eu posso falhar, alguém da sua família pode falhar, os seus amigos, pessoas próximas podem falhar, mas o Senhor não falha. O cuidar de Deus, o amor de Deus foi, é e será eternamente. Não muda. Uma outra coisa que a gente pode fazer é clamar por Jesus. Olha só, Mateus 11:28. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Quando a gente clama por Jesus, querido, já percebeu? A gente desce na presença de Deus em oração, arrebentados, não é? A sensação que dá é que acabou, não tem mais esperança. A gente desce sem esperança nenhuma. E a gente chora, e a gente clama por Jesus. E aí o que acontece? Quando a gente desce na presença dele, cansado, sobrecarregado, quando a gente levanta, a gente está tão aliviado que parece que nada daquilo estava acontecendo. E por mais que nós estejamos ainda dentro das situações difíceis, das adversidades, parece que
aquele alívio faz com que a gente continue, né? Continue e a esperança é renovada. E a gente começa até a olhar a própria situação de adversidade de forma totalmente diferente. Porque clamamos por Jesus. Então, uma das coisas que eu e você precisamos aprender a fazer todos os dias, independente da situação, bonança ou luta, clamar por Jesus. Outra coisa que faz com que a nossa esperança seja renovada, que a gente saia da desesperança, é saber que Deus nos restaura. Olha só, Salmo 71, 20 e 21 diz assim: Tu me tens feito ver muitas angústias e males, me restarás ainda a vida e de novo me tirarás dos abismos da terra. Aumenta a minha grandeza, conforta-me novamente. Deus está falando de renovo, que não importa a situação, o fundo do poço que você está. Deus é aquele que nos restaura, que restaura a nossa vida, que restaura o casamento, que restaura a vida financeira, a vida espiritual, seja qual for o setor que estiver assolado. E se estiverem todos assolados, Deus ainda é poderoso, soberano, para restaurar todos os setores assolados da sua vida. E uma coisa, querido, que o Espírito Santo colocou no meu coração é: não confie nos teus pensamentos. Porque, queridos, quando nós estamos passando por desesperança, estamos aflitos, desesperados, estamos descrentes, a nossa guerra é aqui, ó, é na mente. Então, se eu que estou descrente, eu que estou na desesperança, começar a dar ouvidos para os meus pensamentos, o que vai ser de mim? Eu só vou pensar coisa pior e bem pior e muito pior que isso, né? Tanto que tem muitas desgraças que acontecem por conta de gente que fica pensando tanta besteira que acaba fazendo besteira. Então o Senhor, Ele fala: não confie nos teus pensamentos. Quando estiver assim, clama o sangue de Jesus, expulsa em nome de Jesus. Dá uma ordem para essas vozes calarem, porque às vezes não são os seus pensamentos, são vozes que ficam soprando no seu ouvido e você acha que é você. E muitas vezes é o inimigo da nossa alma, porque ele é tão covarde que ele vai se aproveitar de quando eu e você estivermos debilitados, mais sensíveis, né? Então o Senhor fala: não confie nos seus pensamentos, expulsa, rejeita, repreende em nome de Jesus. Olha só o que diz Isaías 55, 8 e 9. Porque quando nós estamos em desesperança, é aquele momento, querido. Você não vai ficar o resto da vida daquele jeito, desesperançoso, desesperado. São momentos, né? Por isso que o Senhor fala: não confie nos seus pensamentos. Não pense dessa maneira de modo que não tem mais solução, não tem mais jeito, acabou para você. Não pensa assim. Por quê? Porque nós temos que nos preocupar com o que o Senhor pensa sobre nós e para nós. Isaías 55, 8 e 9 diz claramente assim, ó: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Deus, Ele tem o poder de restaurar tudo que você está passando, inclusive os seus pensamentos. Você está pensando esquisito? Clama a Jesus, ora por Jesus, expulsa, para que o Senhor venha restaurar, renovar os teus pensamentos. Em Filipenses 4:8, o Senhor fala em que nós devemos pensar. Porque às vezes, querido, tudo, como eu disse, toda a guerra começa aqui na mente. Se a sua mente estiver zoada, pensa. Até a forma, até o ângulo de ver as coisas é diferente. Então o Senhor, Ele nos ensina como que eu devo ter os meus pensamentos. Eu já sei que os pensamentos de Deus não são os meus.
Os caminhos do Senhor também não são os meus. Os pensamentos do Senhor, os caminhos do Senhor são bem mais altos para mim, né? Então o Senhor está falando, olha só, eu vou te falar o que você deve pensar, principalmente em momentos de desesperança. Filipenses 4:8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Então, amada, ao invés de você ficar remoendo, sabe, traumas, eu sei que é difícil, muito difícil, mas o Senhor está falando, começa a mudar, ressignifica isso aí na sua mente, expulsa, repreende em nome de Jesus os pensamentos maus e começa a pensar tudo que é bom. A Bíblia fala assim, ó, traz a memória o que te traz, o que te dá esperança. Começa a lembrar de tudo que o Senhor já fez na sua vida, né? De onde o Senhor te tirou, para hoje você estar na presença dEle, adorando a Ele, falando dEle. O que o Senhor fez e as promessas que o Senhor fez para você que você pensa que Ele ainda vai fazer, mas tudo já está pronto. Quem precisa ser preparado, lapidado, somos nós. Então o Senhor está trabalhando em mim e em você, para que essa bênção que já está pronta, você receba, porque Ele te fez uma promessa. São esses pensamentos que nós devemos ocupar a nossa mente, querido. Traz a memória aquilo que te dá esperança. Está desesperançado, está descrente, não acredita mais em nada, nada acontece. Para de pensar assim. O Senhor está falando, muda esse pensamento. Começa a lembrar que eu sou fiel. Começa a confiar mais em mim. Começa a pensar, começa a imaginar, usa a imaginação. A criança não usa a imaginação, querido. Tanto que ela acredita piamente, que até fala sozinha. Já viu? Eu não sou mais criança, mas eu lembro que eu falava muitas vezes sozinha e pra mim, claro, não era amiguinho de imaginário, não tem nada a ver com isso, mas pra mim eu estava falando, era tão real que eu entrava na personagem mesmo. Acho que a melhor ator, atriz são as crianças, porque elas vivem mesmo, né, a personagem. Então Deus quer que você faça isso, use a imaginação. Começa um momento de oração, depois que você orar, ler a palavra, tira um tempinho para você começar a pensar, imaginar, né, sobre as promessas que o Senhor fez para você, o que o Senhor falou que vai fazer e já está fazendo por você, em você, com você. E nós devemos também, querido, sabe o que? Começar a observar os sinais. Porque às vezes, gente, eu falo por mim, hoje, graças a Deus, eu penso diferente, mas antes, sabe como que era? E talvez você esteja como eu estava. Como eu estava. Eu pensava assim, Deus prometeu algo, só que as coisas estão andando totalmente ao contrário, nada está dando certo, eu só ouço nãos. Mas, querido, às vezes o não de Deus também é resposta, né? A gente precisa confiar mais nos nãos que vem na nossa vida. E olha só, João 14:1, o Senhor fala assim, ó, porque se vier um não para você, começa a observar os sinais, são duas coisas que podem estar acontecendo. Ou é resistência por parte do inimigo, então eu vou orar mais para o Senhor me dar vitória. E mesmo assim, fazendo tudo isso e ainda continuar o não, eu vou entender o quê? Quem está dominando a minha vida e tudo ao meu redor é o Senhor. A partir do momento que eu aceito a Jesus, o diabo não tem mais autoridade sobre a minha vida. Eu fechei as brechas, eu aceitei a Jesus, o inimigo não tem mais poder sobre a minha vida. Então eu penso que se o domínio é de Deus na minha vida, eu orei e continua o não, é porque não é o inimigo, querido. Porque se você ora, está na presença de Deus, firme e forte na palavra do Senhor, se o Senhor tem aquilo para você, o inimigo tem que tirar a mão e você pega, em nome de Jesus, é seu. Mas se não, se continua o não firme e forte na sua vida, é porque você tem que entender que Deus está tentando falar para você, não é isso que eu tenho para você, eu tenho algo melhor,
algo maior, algo mais excelente. Então eu tenho que entender o quê? Que eu tenho que estar em João 14:1. O que diz 14:1 em João? Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. A gente fica tão aflito, né? As coisas não saem do jeito que a gente quer. Sai, né? Sai do nosso controle, de repente, né? E aí a gente fica aflito, fica desesperançado, descrente, às vezes até murmura, pega contra o Senhor. Ah, não vou acreditar mais em nada, não. Ah, nem foi Deus que falou. Cuidado. Se você não está entendendo a situação, leva para a cruz, querido. Vai em oração, não fica falando besteira. Que eu e você, muitas vezes, é que fazemos com que a nossa bênção demore para chegar. Mas Deus não chega na hora certa, Ele chega na hora certa. E se nós não estamos prontos, porque lembra, a bênção está pronta, nós não. E se nós não estamos prontos, a bênção não chega. Entendeu? Então a gente precisa estar pronto para receber algo que já está pronto, que é a bênção de Deus, que são as promessas de Deus. E quando eu começo a murmurar demais, reclamar demais, porque está demorando, porque nada acontece, o tempo está passando, eu estou provando que eu não estou pronta. Não estou pronta. Aliás, eu não vou nem reconhecer que é a bênção de Deus. E para o inimigo me roubar, é 2. Só que a misericórdia do Senhor está sobre as nossas vidas e é a causa de ainda não termos sido consumidos. Isso diz a palavra de Deus. Né? Até quando a gente não recebe, porque a gente não está pronto, eu vejo misericórdia de Deus. Sabe? Longânimo e ter paciência com a gente. Então, ao invés de reclamar, você pode sim chorar, se espernear em oração. Ali você pode. Porque você não vai fazer ninguém pecar, você não vai ficar murmurando, influenciando pessoas a fazer isso também, né? Vai para a cruz, querido, vai para o joelho e fala, Senhor, pode falar, se espernear. E você vai levantar de lá outro, renovado as suas forças, com outro sentimento de esperança, né? Então o Senhor está falando, não se turbe o vosso coração, não fica aflito não fica descrente, não confia em mim, porque Ele é fiel, querido, Ele é fiel. Deus quer que a gente aprenda a confiar nele. Às vezes Deus permite certas situações para nos mostrar, porque Ele já sabe, nós não, para a gente descobrir que nível nós estamos com Deus. E a gente descobre, só falta ter aquela musiquinha, sabe? Mostrando pra gente que a gente não confia em nada. Primeira lutinha que Deus prepara, que toda luta, tudo concorre para o bem daquele que ama a Deus. Lembra? Até as lutas, principalmente as lutas, faz a gente crescer, forja o nosso caráter, faz a gente confiar mais em Deus, né? E aí uma lutinha que precisa ser muito grande. Luta é luta, né, gente? Dói. Mas assim, existem lutas e lutas, né? E a gente descobre que a gente não confiava em nada, né? Mas olha só, ainda falando sobre confiar em Deus, Romanos 10:17 diz assim: e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. O que o Senhor está dizendo? Meu filho, mergulha na minha palavra. Leia, medite na minha palavra, se alimente da minha palavra. Por quê? Porque a fé vem pela pregação. E a pregação pela palavra de Cristo. Vai ter momentos que você vai pregar para você. Quantas vezes, gente? Quando vem, porque nós somos falhos, não caia na idiotice de ir pelas palavras das pessoas. Tipo, eu já ouvi muito quando eu era líder, né? Regente, líder de jovens principalmente. O que eu ouvi, gente, de pessoas falando assim: a gente não pode exteriorizar, as pessoas não podem ver que nós estamos mal, que nós estamos para baixo, que nós estamos isso, nós estamos passando por luta, porque eles se espelham em nós. Oh, gente, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Eu tenho que mostrar que eu sou de carne e osso, que eu sou feita de verdade, que eu sou um ser humano, que posso sentir raiva, tristeza, alegria, amor.
posso sentir tudo isso, né? Então, isso que eu ouvia dos meus líderes, quase me matou, porque você vai sufocando, você entra numa personagem pensando com medo, né, que aquele que tá, né, a igreja, enfim, não sintam isso, não, eles não podem ver que eu sou de verdade, eles têm que ver que eu sou de plástico, e quase me matou. Então hoje, querida, eu sou isso aqui que vocês estão vendo. Se eu tô triste, eu tô triste. Se eu tô feliz, eu tô feliz. Né? E as pessoas precisam saber que a gente é de verdade, porque elas também são. Porque senão elas vão achar que a gente não passa nada. E aí elas vão pensar o quê? Puxa, nunca vou chegar ao nível dele. Nossa, o problema sempre é comigo, então. Não, eles têm que entender que situações acontecem. E você não precisa estar em pecado para estar passando por luta. Muitas vezes Deus está fazendo isso para te mostrar a sua identidade, para mostrar quem você é nele. Né? Querido. Então, começa a mergulhar na palavra de Deus. Tira um tempo com Deus para ler a palavra, para remoer. Porque Deus vai falar muito no seu coração. A palavra é o próprio Deus. Lembra que a gente falou no vídeo do Café com Deus? Sobre o nome do vídeo é Escolhido, o alvo é você. Deixei aqui nos cards ou na descrição. Querido, a própria palavra é o próprio Deus. Imagina você lendo a palavra sempre. Você está se alimentando de Deus, né? O que não poderia acontecer dentro de você, de acordo, conforme você vai tendo esse costume de ler a palavra. Geralmente a gente fica aflito, desesperançado, porque a gente quer o controle de tudo, né, gente? A gente quer o controle de tudo. E quando esse controle sai da nossa mão, é Deus mostrando que o roteiro não é nosso, é dele. Você faz todo um roteirinho. Ai, vai dar tudo certo, vou fazer isso, vou aqui. Cheguei. Aí sabe o que o Senhor faz? Muda o roteiro todinho, porque é dele, não é meu nem seu. E a gente acaba vendo o quê? Que o controle não é nosso. Então a gente tem que fazer o quê? Se algo não é nosso, a gente faz o quê? A gente não devolve pro dono? Então, querido, Deus está falando, olha, pega esse controle aí da sua vida, que não é sua, é minha, porque se você entregou sua vida para mim, a vida não é mais sua, é minha. Entrega esse controle, esse roteiro para mim de novo, porque comigo tá tudo certo, tá tudo sob controle, mas com você não. Então a gente precisa aprender a entregar o controle da nossa vida para o Senhor. Porque uma vez que a gente entrega a nossa vida para o Senhor, a vida não é mais nossa, é do Senhor. Por fim, mas nem um pouco menos importante, ler a palavra é importante, mas ter uma vida de oração também. Em Lucas 17:5, diz assim: Então disseram os apóstolos ao Senhor, aumenta-nos a fé. E para a gente ter a fé, pelo menos do tamanho de um grãozinho de mostarda, que vai dizer logo no versículo 6. Bom, para você ter pelo menos uma fé do tamanho de uma mostarda, ao ponto de você dar ordem para um monte sair de lá e ir para outro lugar, há um segredo: oração. Ter uma vida de oração é importante, querido. Quer que a sua fé seja aumentada? Quando a nossa fé aumenta, a desesperança vai embora, querido. Quem entra no lugar com a fé? A esperança. O desesperado é aquele que perdeu a esperança, certo? Logo ele perdeu a fé, ou está quase perdendo a fé. Então, para que a nossa fé seja renovada, para que a esperança volte, precisamos estar em contato. Não tem para onde correr, querido. Relacionamento com Deus. Lembra no começo que eu falei que o mundo está desse jeito e vai de mal a pior porque está distante de Deus? Pessoas desesperadas, pessoas não sabem o que fazer, pessoas sem expectativa de futuro, de vida. Mas eu e você estamos aqui recebendo esta palavra do Senhor,
uma palavra de esperança, uma palavra de passo a passo, o que fazer para fazer a diferença, o que fazer para não estarmos desesperados, desesperançados, descrentes, mas possamos ter a nossa fé aumentada, com esperança. Deus está falando, eu preciso que vocês se acheguem mais a mim. Com palavra, com meditação da palavra e com oração, com relacionamento e intimidade comigo. Só assim é que vocês vão vencer. Essa palavra que Deus nos dá hoje, quer vencer? Quer fazer a diferença? E não é só para você, porque Deus quer encher tanto os nossos corações de esperança, de fé, ao ponto de nós transbordarmos e alcançarmos vidas desesperadas. Porque a bênção de Deus não é egoísta, querido. Não é avarenta, não. A bênção de Deus, ela é sempre no coletivo. É sempre alcançando mais e mais pessoas. E é isso que o Senhor quer fazer. Ao invés de pessoas desesperadas, descrentes, Ele quer nos encher, nos renovar, aumentar a nossa fé, encher de esperança, ao ponto de nós transbordarmos e alcançar vidas desesperadas, que precisam também ter essa experiência com Deus. E precisa. A Bíblia mesmo falou, para que tenham fé, preciso que pregue. Quem vai pregar? Deus está chamando eu e você, amado. Então primeiro Ele quer nos tratar, nos curar, ali, dentro do nosso quarto, no secreto, em oração, meditação da palavra. E quando Ele nos renovar, Ele nos enviar a essas pessoas, para que esse mundo possa voltar para Deus. Mas Rosa, o mundo está de mal a pior. Esse mundo aqui não tem mais jeito. Você quer ser contaminado pelo mundo ou você quer ser sal e luz da terra? Luz do mundo, sal da terra. O Senhor me chamou para ser luz do mundo. O Senhor me chamou para ser sal da terra. Eu sou um grãozinho de areia. Imagina quando um grãozinho se juntar com mais um grão, com mais um grão, com mais um grão. O deserto ele é feito de grãozinhos de areia. Então, querido, vamos parar com isso. Vamos fazer o que o Senhor não dá. Aí, se o Senhor vier e nos levar, amém. A gente guardou, encerramos a carreira, guardamos a fé. Mas enquanto nós estivermos aqui, a gente precisa fazer o que Ele mandou. Pregar a toda criatura. Falar desse amor de Deus, falar dessa esperança que o mundo não tem. Mas nós que temos Jesus, que é a esperança, que ressuscitou ao terceiro dia, está no trono e reina, nós temos. Vamos levantar, que não é tempo de ficar desesperançado, não. Já deu. E vamos fazer isso que o Senhor está mandando a gente fazer. Orar, buscar, ter relacionamento com Ele, para Ele nos renovar, nos encher de esperança e nos levar para falar com essas pessoas em nome de Jesus. Amém? Vou orar por você. Feche os seus olhos em nome de Jesus e repita comigo. Altíssimo e soberano Deus, em nome de Jesus, perdoa os meus pecados, as minhas falhas. Eu te agradeço por essa palavra, Senhor. Eu te agradeço, Deus, por estar falando comigo. Que muitas vezes fico aflito, fico desesperançado, fico descrente. Uma luta nos meus pensamentos. Mas, Senhor, a partir de agora, venha com renovo sobre a minha mente, venha com renovo, renova a minha esperança, me enche de fé, Senhor, me capacita, que eu venha entender, que o Senhor está trabalhando, jamais deixou de trabalhar, e que eu possa aprender a confiar mais em Ti, Senhor. Em nome de Jesus, eu entrego as minhas expectativas para Ti, eu entrego as minhas aflições para Ti, eu sei que eu recebo de Ti renovo na minha esperança, renovo na minha fé. Em nome de Jesus, usa a minha vida para a glória do Teu nome. Eu entrego a minha vida para Ti, Senhor. Eu Te aceito como meu único e suficiente Salvador. Jesus, a partir de agora, escreve meu nome no livro da vida. E que tudo possa ser tudo novo
de agora em diante, na tua presença. Segura, Senhor, firme nas nossas mãos e usa as nossas vidas pela misericórdia, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, querido, por essa palavra gloriosa, e que façamos isso, querido, para que nós possamos realmente fazer o que Deus nos chamou para fazer, né? Sarados, curados e enviados por Ele, cheios do seu Espírito. Amém? Essa foi a palavra. Fale, que o Espírito Santo fale melhor no seu coração. E aqui embaixo eu deixei o link da Sabrina. Lembra que eu te falei no comecinho do vídeo? Aqui tá acabando. Clica para ver o que Deus tem para mim e para você. Eu tenho certeza que Deus falou muito também. Tá bom? Beijo no seu coração. Que Deus te abençoe poderosamente. Até o próximo microconto aqui no meu canal. A Vida em Microcontos.